E também ele também não era cristão protestante. Ele era católico e ele utilizava as suas cartas escritas nas décadas do século II depois de Cristo, e na virada do século I e II foram rompidas, né, algumas fronteiras e certas áreas e certos grupos. Ele fez bastante crise, certo? E ele é antissemita, ok? Porque ele foi um dos fortes que levantou contra os judeus. Inácio, para completar, Inácio ele foi um dos pais da igreja também. Que mais? Vamos estudar sobre Inácio hoje e vamos ver o que de bom ele deixou. Muito ou pouca? Ah, tá aí, né? Ele é um dos pais de grandes heresias que até hoje está dentro das comunidades, dentro das igrejas. Tá gravando não, né? Eita, já ia falar um negócio aqui. Eu vi direito, tinha o Rafael entrando aí, ou foi visagem? Mas ele foi entrar direto logo para uma comida eu tenho que fazer, esta comida é a vontade do meu pai, não aquela. É porque eu fui com o Rafael, vou contar depois. Me peçam para eu contar, senão eu esqueço. Da reunião de pastores que eu fui, eu levei o Rafael como minha testemunha. Eu disse assim, Deus, eu quero ser usado. Lembra que eu falei isso aqui? No final da história eu vou contar. Me lembre, senão eu não conto, tá bom? Diga assim, o que foi que houve, pastor, lá? Tá? Amém? Oi? Tá. Eu vou apagar essa lâmpada, ver se fica melhor para vocês. Ficou melhor? Inácio de Antioquia, né? Antioquia a gente sabe que foi que houve lá, né? Em Atos 11, né? Aí Atos 13, né? Estavam lá orando e tal, e apartaram Barnabé e Paulo. Primeiro Barnabé foi para lá, tal. Depois ele levou Paulo para lá, para ajudar lá no ensino, né? Passaram mais de um ano lá em Antioquia, ensinando. Né? Quando Paulo estava lá, Paulo era um apóstolo, Barnabé também era apóstolo, né? Quando eles estavam lá, a coisa fluiu, porque estavam lá. Mas vamos ver aqui o que esse camarada deixou aí de legado, né? Bom, Atos capítulo 20, vamos ler esses dois versículos, 29 e 30. O apóstolo Paulo aqui, né, estava relatando, porque eu sei isto, que depois da minha partida, ou seja, aí Paulo não está em Antioquia, Paulo está em outro lugar, está em Éfeso, né, tá? Ele passou também muito tempo lá em Éfeso ensinando, tá? Então, depois da minha partida, ou seja, ele ia para Jerusalém, né, para depois ser preso. Entrarão no meio de vós lobos cruéis. Lobos cruéis. Cara, que isso é uma metáfora. Tá? Você tem que entender essa metáfora. A Bíblia diz que nós somos ovelhas. Tá? E Jesus, quando vier, ele vai separar os bodes das ovelhas. Né? Mateus capítulo 25. As ovelhas ficarão à direita e os bodes ficarão à esquerda. Sabe qual a diferença do bode para a ovelha? Sabe? As ovelhas elas são obedientes, os bodes eles são rebeldes. E os bodes eles são muito individualistas. Né? Ao passo que as ovelhas não, elas trabalham muito na coletividade. Outro detalhe, a ovelha, ela, se você pegar uma ovelha e tirar do aprisco, ela não consegue retornar sozinha, precisa da ajuda do pastor para trazê-la de volta ao aprisco. Outra coisa, a ovelha, diferente do bode, ela conhece o dono. O bode ele não conhece o dono. Né? A ovelha,
os pastores, eles como não tinha muito lugar para fértil, por isso que Davi diz no Salmo 23, me leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, não tinha muito lugar fértil para as ovelhas se alimentar, então os pastores eles juntavam os rebanhos, né? Suponhamos que eu seja o pastor de ovelha, o Júnior aqui é pastor de ovelha, o Samuel pastor de bode, brincadeira. Vamos aqui, não, né? Eu e o Júnior aqui, pastor de ovelha, nós temos os nossos gados, nossos rebanhos, e não temos lugar para pastagem, então a gente junta os nossos dois gados, nossos dois rebanhos, juntos, para dormir. Nenhuma ovelha minha vai seguir a voz do Júnior, porque é familiar. Por isso que Jesus disse em João 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Entendeu? A mesma coisa as ovelhas do Júnior, elas não vão me conhecer, não vão conhecer minha voz, é o costume, é uma outra característica da ovelha, beleza? Então aqui, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Ou seja, gente que não presta, gente interesseira, gente que está... Vocês estão façam aí o julgamento necessário. Que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos, entre vós mesmos, não é gente de fora, gente de dentro mesmo da comunidade. Se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Entenderam o texto? O texto é bem atual, né? Embora tenha sido escrito há mais de 2000 anos atrás, mas é um texto bem atual. Entenderam esse texto? Porque se vocês não entenderem, a gente não pode caminhar. Se entenderem, a gente caminha. Qual é a advertência do apóstolo Paulo? Que depois que ele saísse daquele ambiente ali, que ele dirigia, que ele ministrava, que ele cuidava, né? O que ia acontecer? Que ia entrar gente de dentro da comunidade, que ia perverter tudo aquilo que ele ensinou. Contaminar, fala. Sim. O Inácio é dessa comunidade aí, Inácio. Que é considerado um dos pais da igreja, né? Reverenciado muito pela igreja romana, igreja católica. Beleza, gente? Então, o erro, o mal, não veio lá de fora, não veio de dentro. De dentro. Por isso que a Bíblia diz, gente, João fala, que nós temos que provar os espíritos. Certo? Eu acho que um dos maiores erros hoje, da atualidade, os maiores erros dentro das nossas comunidades cristãs, evangélicas, a operação do erro é o espírito da profecia. Principalmente no meio neopentecostal, né? Tem gente que é viciada e não larga. Tem gente que só faz alguma coisa se ouvir um vaso falar, se ouvir um profeta falar. Viciado. Tornou-se vício. A palavra fala, gente. A gente tem que ler e pedir a Deus ajuda. Amém? Precisar se expor esses vasos, não, gente. Olha o alerta que eu faço a vocês. O apóstolo Paulo morreu, né? Shaul, né? Paulo morreu no ano de 66 depois de Cristo. Hoje, se você for fazer um trabalho acadêmico, isso aqui não é um trabalho acadêmico, né? Mas se você for fazer um trabalho acadêmico, não se usa mais DC, tá, gente? Tá bom? Não se usa mais isso aí. Usa-se a era cristã, né? A era atual, né? Bom? E o primeiro ancião, ou seja, bispo de Antioquia, após sua morte, foi em 98. Então, Inácio era dessa mesma comunidade, tá? E Paulo morreu e ele assumiu lá, teve a vacância, né? Entre aspas. Assumiu lá como bispo, como superintendente, né, como ancião, a comunidade. Inácio não era judeu,
ele era gentio, tá? Aí você sabe que por trás disso existe uma carga muito forte de paganismos, de heresias. O José está lendo um texto, eu acho que ele só vai terminar no próximo ano. Um texto pequeno de 10 páginas, eu acho que ele só termina no próximo ano. Sobre Paulo se converteu ao cristianismo, José passa para frente. Passou para quem? Acho não. Tem que ser certo. Tá com a Noelma? Tá com quem? E tá com quem o texto original? Já. Leiam esse texto. Esse texto foi escrito pelo Dr. Eli. Tá? Leiam. E se você não tem uma cultura de leitura ainda, você precisa criar uma leitura, uma cultura de leitura. Rafael cortou o cabelo, gente, parece que vai viajar também. Gente, ó, sábado agora, beleza, sábado agora eu já marquei uma convivência para o dia 7 de setembro, aqui em Aquiraz. É R$50 com direito ao almoço. 7 de setembro. Nós estamos, que mês é esse? Julho. Então vai juntando um dinheirinho, né? Para chegar lá, pastor, está sem dinheiro. Aqui para setembro, pelo amor de Deus. Mas esse sábado agora eu estou pensando em levar algumas pessoas para conhecer o local lá, comigo, vou com a Izinha. Bora, Rafael, tu tem carro? Tu devia ir comigo também conhecer. Se não tiver nada para fazer, sábado agora. Eu vou marcar com a moça lá, com a dona do sítio. Não é um sítio, é um hotel, o nome é Hotel Fazenda. Vocês podem ver na internet, viu? Em Aquiraz. É o Aquiraz e o Eusébio, alguma coisa assim. Eu vou passar as fotos para vocês, tá? Então, sábado eu vou lá conhecer. Isso é bacana mesmo. Quem quiser ir comigo, viu? Bom, passar o dia por lá. Tem piscina, tem feijoada. De manhã, claro. Primeiro eu vou ter que receber dela o aval, se dá para ir ou não. Aham. Sexta-feira agora não. Sexta-feira é o primeiro sexta-feira. Eu estou casando na segunda. Tá bom. Bom, até aqui tudo bem, gente? Nós temos hoje poucos slides, tá bom? Bom, este bispo, o Santo Inácio dos Católicos, cumpriu as profecias de Paulo. Shaul é Saulo, tá? Depois eu explico para vocês porque que a gente chama ele de Paulo. O mundo ocidental, o mundo católico cristão chama ele de Paulo e por que os judeus chamam ele de Shaul. Depois eu explico isso. Uma vez que escreveu uma série de cartas, ele escreveu, Inácio, preste atenção, ele escreveu uma série de cartas introduzindo várias heresias no meio dos seguidores de Yeshua. Vamos, cada passo é um passo. Primeiro lá, Paulo orienta as pessoas, tá? Segundo o que Cristo ensinou, segundo o que ele aprendeu da Torá. Morre, Inácio sucede Paulo. Inácio gentil, não é judeu, gentil. Então ele não tinha conhecimento da Torá, não tinha conhecimento da cultura judaica, né? Como Paulo tinha. Talvez tivesse, mas muito superficialmente. Aquela velha história, né? Rafael do óleo, né? Rafael do óleo, Rafael. Você pega aquele microfone, Rafael. Aquela mulher sai andando, sem muleta. Depois eu conto para vocês. Fala. Isso. Como? Leia. Quer o microfone? Uhum. Policarpo era discípulo de João, tá? Policarpo, discípulo de João.
Mais ou menos. Aí diz que sim, no Wikipedia fala. Mas nem tudo que está no Wikipedia é verdade, tá bom? Tem muita coisa do Wikipedia que a gente tem que ter cuidado, tá bom? Aham. Beleza, até aqui. Vamos ver essas cartas. Vamos ver algumas coisas dessas cartas que ele escreveu e a gente vai fazer aqui um julgamento. Certo? Bom, esse aqui a gente já viu, acho que na primeira ou segunda aula. Esse historiador, já vimos aqui. É Gesippus, historiador nazareno, 180. Escreveu o que ocorreu imediatamente após a morte de Simeão, que sucedeu Tiago, né? Que era o meu irmão de Jesus. O primeiro líder da igreja, Atos 15, depois Tiago foi Simeão, né? Na liderança da comunidade dos nazarenos, e que morreu no ano de 98. Tá? Então vamos ver o que esse historiador fala. É Gesippus. Tá? Escreveu o que ocorreu imediatamente após a morte do terceiro líder, vamos dizer assim, o terceiro líder. Primeiro, né, Jesus, aí depois de Jesus veio Tiago, segundo, né? Depois de Tiago veio, né, Simeão. Tudo da família, né? Tudo da mesma árvore genealógica. Bom, vamos lá, entre aspas, abre aspas. Efetivamente, até aquelas datas, a comunidade permanecia virgem, pura e incorrupta. Como se até esse momento os que se propunham corromper a sã regra da pregação do Salvador, se é que existiam, ocultavam-se em escuras trevas. Ou seja, não tinha ninguém daquela época que vinha se opor ao ensinamento dos apóstolos, como está dizendo aqui, né, o historiador. A não ser que o cara fosse, não se manifestasse, mas já tinha dentro dele alguma vontade de ir contra o que os apóstolos falavam. É isso que ele está dizendo. Mas quando o coro sagrado dos apóstolos alcançou de diferentes maneiras o final da vida, ou seja, quando todos morreram, todos os apóstolos morreram, e desapareceu aquela geração dos que foram dignos de escutar com seus próprios ouvidos a divina sabedoria, ou seja, todos os apóstolos morreram. Tá? É isso que ele está dizendo. Então teve início a confabulação do erro ímpio por meio do engano de mestres de falsa doutrina, os quais, não restando nenhum apóstolo, daí em diante já descoberto, tentaram opor a pregação da verdade, a pregação da falsamente chamada gnosis. O gnosticismo, né? Gnosis significa conhecimento. O gnosticismo ele foi muito combatido pelo apóstolo João, quando João diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O que o gnosticismo pregava, gente? O gnosticismo ele tinha horror à carne. Ele achava que a carne por si mesmo não prestava para nada. Tá? Lembrando que nós temos o quê? A Tserhará dentro de nós, mas também nós temos a Tserhatov. Essa palavra é estranha a alguém aqui que eu estou falando? Todo mundo já está familiarizado com essas palavras que eu estou dizendo? E Tserhará, que é o mal, a maledicência, e a Tserhatov, que é o quê? O oposto. Então, como é que combate a Tserhará? Com a Tserhatov. Tá? Em vez de falar mal, vou falar bem. Em vez de deixar o mal dominar a minha vida, eu vou deixar o bem. Romanos capítulo 7. Tá? Romanos 6, 7 e 8. Dá uma lidinha em casa em Romanos 6, 7 e 8, você vai ver como é que você domina o mal que está dentro de você. Esse mal vai se acabar, gente? Dentro da gente? Não, só quando a gente morrer ou tiver o corpo glorificado, o corpo transformado. Enquanto não acontece isso, nós temos que matar esse animal que está dentro da gente. Todo dia. Todo dia tem que matar esse animal. Amém? Bom, então morreram os apóstolos, Inácio assume, né? Você vê que até Simeão, o líder da igreja, eles tinham um parentesco familiar com Jesus Cristo, tá? Com o Messias. Aí Inácio se levanta, né, como líder da igreja lá,
e começa a colocar coisas que vão de encontro, batem com aquilo que Jesus Cristo ensinou. E que até hoje, pleno século XXI, floresce. Aqui está a citação, né, que eu coloquei, está bem pequenininho, não dá para ninguém ver, né? Mas depois a Leonor pode disponibilizar esse material e colocar no grupo da igreja, tá, Leonor? Bom, mas só lembrando que o Ciebra também tem esse material, é só você adquirir com ele. Então, fica claro que o que ocorreu em termos históricos, até o final da vida dos apóstolos, a comunidade dos discípulos de Yeshua era pura e incorrupta, né? Enquanto os apóstolos estavam liderando, né, eles tinham muito temor. A Bíblia diz, se você ler o livro de Atos, você vai ver várias vezes no livro de Atos, diz assim, ali havia temor, ali havia alegria, né? Você vai ver várias vezes Atos repetindo isso, que eles haviam temor entre eles, né? Havia alegria. E logo na época no início, né, no início, quando eles começaram a vender as coisas e distribuir entre os pobres, aí você entende hoje porque é que Deus apagou Ananias e Safira, né? Porque a unção era muito forte, a presença de Deus era muito forte, o temor era muito forte, então tinha que cortar logo o mal pela raiz, tá? Mas o que aconteceu? Eles morreram e eles não continuaram com a mesma pegada, né? Não continuaram com o mesmo espírito, não continuaram com a mesma força, tá? Então, porém, após a morte dos emissários, dos apóstolos, emissários e apóstolos, surgiram os falsos mestres que semearam falsas doutrinas, tal como predito por Paulo. Lembra o primeiro texto que a gente leu? Lembra o primeiro texto que nós lemos? Que Paulo disse, depois da minha partida, o que ia acontecer? Então a profecia se cumpriu ou não? Literalmente. Foi quebrado. Sim. Não. Aí vieram os concílios, né? O catequismo. Quem fez catequese aqui sabe, né, que eu estou falando. Porque vocês lembram ainda? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, etc. Desceu, diz que Jesus Cristo desceu na mansão dos mortos, foi até o inferno e tal. Tudo fantasias, heresias contrárias à palavra, à lei de Deus, a Torá. Bom, o líder dos nazarenos, né, Simão, faleceu no ano de 98. E é justamente neste ano que entra em cena Inácio de Antioquia para introduzir várias heresias. O cara esperou a morte do líder. Tá? Em outras palavras, Hegesippus afirma claramente que a apostasia teve início no mesmo ano que Inácio se torna bispo de Antioquia. Até aqui está tudo bem? Está todo mundo entendendo? Alguma pergunta? Não? Podemos tocar o barco para frente? Tem uma pergunta, Samuel. Quer responder agora ou depois? Ele já aprendeu. Samuel é meu discípulo agora, rapaz. Está lá no meu polo. Respeite o cara agora, não é, Samuel? Gente, eu coloquei antes de Inácio e depois de Inácio, para vocês terem uma ideia. Tá? Eu coloquei antes de Inácio, como é que funcionava a coisa, e coloquei depois de Inácio, para facilitar aqui a nossa compreensão. Então, Atos 14, 27, Atos 15, 31. E quando chegaram e reuniram a igreja, ó, essa igreja aqui está mal traduzida, tá? Vou ver aqui na Peshita como é a tradução. Eles traduziram muita coisa errada. Josué, quem assistiu a live até agora? Dita, Thaís, Raquel, Josué. Pra que essa lupa aí, macho? Rapaz, esqueci de perguntar quanto era a consulta. Fui ontem pra consulta. Zinha, arranjou a consulta pro Samuel amanhã, viu? Uma consulta oftalmológica pro Samuel amanhã, tá bom? A Zinha vai arranjar. Gente, é uma vergonha. 6 pessoas viram a live e o resto. Marta também. O que mais? Como é que... Gente, todo mundo tem que ter vontade de aprender. Atos, né?
cá. Não tem Atos na Pechita. Não tem ainda Atos na Pechita. Mas, ó, aqui tem várias Bíblias, diversificadas Bíblias. Vejam uma Bíblia que está na mão de vocês aí, que não tem igreja, tem outra palavra, outro nome. Vizinha a tua, sempre tem a tua. Vamos ver o que aparece aí. Quem não tiver igreja, leia, por favor. Atos 14, 27. Uma tradução que não tem igreja. Todo mundo tem igreja. Até a tua, vizinha. Até tu, Brutus. Quem tem um sonho assim, de pastor, eu queria todas as Bíblias na minha mão. Quem tem esse sonho? Thaísa. Quem mais? Carmélia, Raquel. Vocês têm certeza? Presta atenção, então. Presta atenção. Tem computador em casa? Tem um software chamado The Word, a palavra. Depois no final vamos botar, viu? Tá aí no meu computador. Você baixa de graça. Tem umas pagas, tem umas de graça. Até a Pechita tá lá, mas em espanhol, viu? O nome do software é The Word. The Word, a palavra. Você baixa lá quantas Bíblias você quiser estudar em casa. Beleza? Depois eu mostro para vocês. Não precisa não. Não, a judaica. Quem escreveu a judaica foi Daniel Stern. O problema do Daniel, ele é um judeu messiânico também. Esse camarada aqui também é. Esse livro aqui que eu estou lendo agora, Judaísmo. Ele também é judeu messiânico, só que ele usa o grego. Ele não usa o aramaico. E o Daniel, ele usa o grego. O Daniel também usa o grego, ele não usa o aramaico. Pessoal, vamos lá, vamos para cá. Vou ler aqui. Vamos lá. Para cá, gente. E quando chegarem e reuniram a igreja, não é igreja aí. Como é que tem? Como? Em inglês é... Bom, e quando chegaram e reuniram, não é igreja, o correto é a congregação, assembleia, o correto é a assembleia. Porque a assembleia é o correto, porque a igreja dá a noção de instituição. Não tinha nada institucionalizado aí, gente. Entendeu? É assembleia, o nome correto é assembleia. Então veja só, eles estavam reunidos aqui em assembleia. Então, relataram, ou seja, falaram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. O que é isso? Por que antes de Inácio? Porque antes de Inácio, as decisões eram tomadas coletivamente, respeitando a liderança. Você vai ver com Inácio, daí o Papa, né? Chega até o Papa, vai entender por que chega até o Papa. Daí... com Inácio, as decisões deixaram de ser, reuniram a igreja, a assembleia, eram decisões, depois de Inácio, foram decisões singulares, autoritárias, monocráticas. Parece aquela siglazinha encapetada que tem aí no nosso país. Entendeu? Então, ele começou a achar que ele... Isso aqui está tudo aqui, eu estou só adiantando. Ele começou a achar que ele era o líder absoluto da igreja. Aí ele começou a determinar o que era certo e o que era errado. Sem o quê? Sem ouvir os anciãos, sem ouvir a liderança. Né? Tanto é que hoje o Papa, ele tem um título de quê?
representante de Deus, né? Então, já nessa época de Inácio, ele se achava o representante de Jesus Cristo. E as igrejas evangélicas? Tem muito pastor que se acha que é o representante de Jesus, é ou não é, pessoal? Tem muito pastor que diz assim, a minha palavra é a palavra de Deus, vocês calem-se. Um dia que eu agir dessa forma, pode jogar ovo na minha vida e tomate, que eu estou fora da visão. Eu estou fora. Eu não entro nessa aí de autoritarismo, não. Porque quem fala é Deus. Quem domina é Deus. Amém? Presta atenção, gente. Tá? Existe hoje muitas igrejas onde os pastores são líderes autoritários, monocratas. Eles que mandam, pintam e bordam. Tá? Então aqui, Atos 15:31. E quando leram, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Está vendo aqui, ó, no plural? Gente, assembleia. Tá? Reunião de gente, reunião de assembleia. Depois de Inácio. Entenderam como é que era antes de Inácio? Alguma dúvida? Amém? Depois de Inácio, após assumir o cargo em Antioquia, Inácio usurpou a autoridade dos discípulos que viviam em Jerusalém e declarou a si mesmo como autoridade final para decidir as questões da fé, dizendo também que os bispos de cada local teriam a mesma autoridade. Isso ele escreveu cartas, como nós já falamos aqui, para os bispos da região. Por que que o Papa está em Roma, lá no Vaticano, e não em outra cidade? Lá em Apocalipse fala que a Babilônia vai ser destronada. Deixa eu tomar água aqui. Babilônia é tudo isso aí, gente. Sabe quando é que a Babilônia vai ser destronada? Quando nós voltarmos para a Torá, Jesus, a lei. A gente vai destronar o trono de Satanás. Essa mentira que existe. Tá? Então aqui, ó. Uma das cartas aqui, Epístolas aos Efésios. Não é a carta aqui aos Efésios, não. É uma carta que ele escreve, endereçada para essa igreja aí. Sujeitam-se a seus bispos, e vocês estarão agindo de acordo com a vontade de Deus. Inácio, está falando. Jesus foi enviado pela vontade do Pai. Da mesma maneira, os bispos são enviados pela vontade de Jesus. Você acha que todo pastor que está no púlpito pregando é da vontade de Deus? Não é, né? Somente que no Brasil, pastor Belardo. Que tem gente que tem esses pastores como Deus. Eu vou citar aqui uma amiga minha, da mesma idade, que discipulou a minha esposa, que já faleceu, né? Ela estava com câncer. Aí sabe o que ela fez? Ela foi para São Paulo, para a reunião lá da Mundial, para receber a oração lá do Valdemiro. Olha que espírito de engano, né? Aí ela disse que quando chegou lá, Deus falou com ela: não vá se meter nisso não, que loucura, tudo imundo. Ela disse que era um monte de gente, uma fila enorme, ele só assim, né? Ele em cima de uma escada, as pessoas passavam do lado do outro, ele ficava assim. Vocês já viram isso ou não? Espera aí, eu te deixar o microfone aqui. Viu aquilo, ela voltou. Ela voltou, disse: não, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Sobre Inácio? Dos apóstolos, né? Assim, o que tem é que ele achou que ele sabia e começou a doutriná-los de uma forma diferente.
Tem, tanto é que assim, a segunda carta é Éfeso, né? Aí em Éfeso ele fala dos nicolaítas. Exatamente. Rapaz, sempre existiu o erro. Pode, com certeza. Nosso objetivo aqui é que a gente abra os olhos com relação à operação do erro, é muito grande, cara. Olha, às vezes a gente tem aquela ilusão, rapaz, Deus vai me usar muito ainda, né? Tem aquela ilusão, eu vou pregar para muita gente, muitos milagres, tal. E tem aquela falsa ilusão, né? Eu acho que é por causa dos filmes de Hollywood que a gente assiste muito. Aí a gente tem aquela falsa ilusão de que Deus vai... Gente, sexta-feira eu ia para uma vigília. Eu tinha até marcado com o pastor Salomão, que ele chamou a gente, para os pastores, para orar, né? Mas eu tinha me esquecido, até eu disse para ele que eu tinha me esquecido que eu tinha marcado uma visita com a Izinha. Mas não, eu vou preferir ir para a visita do que para a vigília. A visita era um casal, né? E a gente foi para a visita. Demoramos muito lá na visita, falamos muito. E alertamos as pessoas ao espírito e à operação do erro. Entendeu? Porque essa visita está precisando. O pastor está se expondo muito nas redes sociais, com roupinhas coladas, né? Todo chique, todo moderno, com roupinhas coladas e tal. Aí ela não está se sentindo bem, me chamou e tal. A gente falou a verdade da operação do erro. E uma das perguntas que essa visita fez para a gente era a origem de Satanás. A gente falou lá, né, Isaías 14, Ezequiel 28, que aquilo ali é uma alegoria, né? Muito bem. Rassatã. Outra carta aqui, ó. Obedeça a seu bispo. Epístolas aos Magnésios, 1:7. Portanto, é vosso dever reverenciar os vossos superiores. Epístolas aos Magnésios. Tudo são cartas de Inácio, direcionadas lá. Seu bispo está presidindo no lugar de Deus. Olha aí. Seu bispo está presidindo no lugar de Deus. Alguém preside no lugar de Deus, pessoal? Mas isso aí foi no finalzinho do século I, iniciando o século II. Mas hoje, no século XXI, existe isso nas igrejas evangélicas. Os pastores se acham dono do rebanho. É ou não é, pessoal? Né? E impõem coisas que só misericórdia. Né? Cadê o Josué? E cadê a Thaís? Foi que houve? Ele não deve fazer nada sem o bispo, para não ficar impuro em sua consciência. Epístola aos Trálios. Que cada absurdo, né? Como? Era uma localidade que tinha. Está escrevendo para localidades, para lugares, tá? Não faça nada sem o bispo. Epístola aos Filipenses. Todos vocês devem seguir seu bispo, tal como Jesus Cristo seguiu o Pai. Quer comparar o bispo com o Pai, gente, né? É uma aberração muito grande, né? É uma cidade. Contrariando as Escrituras, Inácio de Antioquia criou um sistema religioso em que o bispo é um ser superior e os fiéis lhe são subordinados, beleza? Ele colocou o bispo acima da congregação, né? O bispo como se fosse o próprio Deus. Até Jesus, cara, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, né? Filipenses 2. Até Jesus diz assim, que aquele que quiser ser o maior seja o quê? Considere os outros superiores a si mesmo, né? Você vê que as declarações de Inácio, elas contradizem até aquilo que Cristo ensinou. Imagina a Torá, né? Bom, disse Inácio que o bispo está no lugar de Deus, ou seja, tornou-se o representante do Eterno na terra, razão pela qual todos deveriam obedecê-lo cegamente, sem nenhum tipo de questionamento.
José passou 7 anos obedecendo cegamente, cara. E tinha mais, o José ficava na posição de sentido e... Sim, Senhor. Nem no quartel tem essa submissão toda, né? Ok? Bom, esse modelo que foi criado por Inácio, de submissão ao bispo, sem questionar, primou pela centralização de poderes em suas mãos, e iria culminar mais tarde com a instituição oficial da Igreja Católica. E o Papa como chefe supremo da Igreja, denominado, que é latim, tá? É Vicarius Filii Dei, né? É o vigário, filho de Deus, né? Que é o substituto do filho de Deus. Vicário, né? Que é vigário hoje, né? As consoantes que eram antes do intervocálicas, elas transformaram, o C transformou-se em G, né? Mas é engraçado que mesmo a gente chamando vigário, ele ainda tem o C, né? De vicária, ele permanece ainda com a raiz, né? A palavra intacta, a raiz intacta. Ok? Viram como é que surgiu o Papa? E, gente, a gente fala, né, da igreja romana, mas as nossas igrejas também, elas seguem esse modelo, esse padrão, infelizmente. Infelizmente, as igrejas seguem esse modelo, esse padrão. Usou outra roupagem. Vocês estão concordando comigo ou não? Tudo que a gente vai fazer aqui na igreja, discute muito, não, pastor Belardo? Até uma pintura dessa aqui, ninguém faz as coisas sem... A gente conversa aqui no grupo de obreiros, faz reuniões. Está até precisando de reunião, né, Rafael? De obreiro, né? A gente marca aí para a gente conversar. Para discutir, brigar um pouco, né? Lembro de Atos 15, né? Houve muita discussão, né? Em Atos 15. Você vê lá, Atos 15, 1 diz que eles se reuniram e houve muita discussão, né? Amém? Vocês estão vendo como é triste, né? A história quando você se perde no meio do caminho, quando você começa a dar ouvido a fábulas. Paulo fala isso, né, em Tito, né? Dar ouvido a fábulas, a heresias, né? Contaminou as igrejas. Contaminou. E a reforma protestante, cara, a reforma protestante também contaminou. A reforma protestante contaminou muito também as igrejas. Teve o lado bom que eles voltaram para a literalidade da Bíblia e tal. Bom, vamos continuar. Hoje tem poucos slides, vai terminar até mais cedo. Bom, este pensamento também foi adotado a reforma protestante, né, pelo protestantismo, visto que o pastor é considerado ungido do Senhor, né? Ninguém fala mal do pastor, ninguém toca no pastor, etc. Pessoa superior aos membros da igreja. Infelizmente, tem pastores que se acham que são superiores. Gente, talvez vocês não tenham assim o histórico que eu tenho de participar de muitos congressos. A gente participou já de muitos congressos. A gente já fez muitas viagens, eu e a Izinha, né? E esses tops, não estou falando pastor não, cantores também. Esse pessoal top, é difícil você conversar com eles, gente. Não é fácil não, é difícil. Uma vez. Vou citar aqui o nome. Uma vez, eu liguei para a Salete, uma amiga minha, Salete, preciso falar com o pastor Ricardo Gondim. Quem conhece o Ricardo Gondim aqui? Fundador da Bethesda, hoje está em São Paulo, né? Preciso falar com o Ricardo Gondim. Ela disse, rapaz, tu tem que marcar uma reunião com ele, tem que ver a secretária dele, ver qual horário que ele está disponível. Gente, às vezes eu fico pensando assim, porque às vezes eu mando mensagens, né, no privado, para algumas pessoas que eu conheço. Você acredita que um desses famosos aí, de gente que tem muito seguidor, o único que respondeu, e eu fui até o escritório dele, foi o Eduardo Girão, senador. Ele mandou uma mensagem para mim, você quer falar pessoalmente comigo ou com o meu assessor?
Ele disse para mim. Eles não respondem. Eu tenho me policiado muito nisso, sabe? Eu tenho me policiado, Senhor, eu não quero fazer acepção de ninguém. Eu quero responder todas as pessoas que me perguntarem, mesmo que sejam perguntas bobas, né? Eu tenho que responder. Tá? Eu preciso tratar as pessoas iguais. Eu fico me policiando muito. E peço perdão aqui, agora, publicamente, se eu destratei você em algum momento, ou não lhe atendi como deveria lhe atender. Me perdoem. Me perdoem. Porque eu vejo o exemplo desses caras, quando eles estão poderosos, entre aspas, quando eles atingiram o topo aí, né? Jesus Cristo, o maior exemplo de humildade que houve nesse planeta Terra, atendia todo mundo. Até aquela mulher Cirofenícia, que não era da alçada dele atender, porque ele veio com uma missão específica. Qual foi a missão de Jesus? Pregar para a casa de Israel. Não foi nem para a casa de Judá, viu? Porque a Bíblia fala casa de Israel, casa de Judá. Jeremias fala casa de Israel, casa de Judá. Jeremias 31. A missão dos 70, casa de Israel. A missão dos 12, casa de Israel. A missão de Jesus, casa de Israel. O que é casa de Israel? A gente vai ver aqui depois, tá? Hoje não. Casa de Israel é a tribo que se perdeu. A tribo dos Efraiminitas. A tribo de Efraim. A tribo de Efraim são as 10 tribos que se perderam. Não, Efraim já está tudo. Tá. A Bíblia não fala tribo de Dan. A Bíblia não fala casa de Dan. Fala casa de Israel e casa de Judá. Judá é Benjamim, Judá e alguns levitas. Efraim, todas as outras 10. Dan está no meio. Então Jesus veio com esse objetivo, essa missão, pregar para esse povo aí, estava desviado. Então, mesmo assim, aquela mulher lá chegou, implorou e ele curou a filha dela estava endemoniada. Então, a gente tem que tirar essa história de querer ser orgulhoso demais. Né? O Isaac disse ali que o mestre daria tudo na vida para não ser o mestre, para ter um dia com os filhos dele em paz. Já pensou o mestre chegando aqui no Iguatemi? Até eu vou criar uma foto com ele. Ora, se o presida, né, do Fortaleza, a gente ia passando aí, estava no café, a gente parou, né, eu, Aizinho, o Isaac e a Gabi, aí, presidente, uma foto aqui com a gente, nós tiramos uma foto com o presidente de Fortaleza. Beleza. Então, vocês estão entendendo? Nós temos que atender a todos. Todos. Vamos lá. Inácio terminou por usurpar a autoridade dos nazarenos e obteve o poder perante os... Vocês estão vendo, Inácio, o que ele fez? Ele se afastou dos nazarenos, dos judeus messiânicos, dos judeus... Inácio, ele fez ele é o grande, né, que rompeu esse laço de amizade entre os cristãos e os nazarenos. Ele deixou de lado os judeus nazarenos e focou o quê? Nos gentios. Né? Estimulando que outros bispos gentios também o fizessem. Por quê? Vamos ver, saber o porquê disso. Tá? Assim, a rebelião de Inácio estabeleceu uma divisão entre, né, eu acabei de falar, entre os nazarenos e os cristãos. Começa o antissemitismo, tá? Tem um pastor chamado Mike Evans, ele mora em Nova York. Sigam esse pastor, agora é tudo em inglês, né? Pastor Mike Evans, ele é judeu, ele tem livros, eu tenho um livro dele, A Graça, The Favor, qual é o nome do livro? Acho que é A Graça Imerecida, alguma coisa assim, muito bom. Fala. Posição de sentido para falar com teu mestre, macho. Os planos que foram embora. Vai, continua.
Gente, eu esqueci de falar, eu quero que você dê uma salva de palmas para o Lucas, que está aqui na igreja hoje. Ó, o Lucas. Uhul! No dia, na hora do jogo do Leão, né? Acaba se converteu. Olha aí, ó. Não vamos citar nomes, mas a gente poderia fazer uma relação aqui de vários nomes. Atualmente, muitos pastores evangélicos, movidos por ganância e rebeldia, criam uma cisão em suas igrejas. Cisão é divisão, separação. E levam parte dos crentes para uma nova denominação por eles instituídas. Eu não vou falar nem em pastores, não, até membros, obreiros de igreja, pessoas de igreja, eles gostam de fazer isso. Né, pastor Belardo? Né? Alguém conhece aqui? Alguém conhece uma história dessa aqui? Quem conhece? Levanta o braço. De divisão, de... Só o que tem, né, rapaz? Só o que tem. A Universal é mãe de muitas, né? De muitas. Gente, um dia que vocês forem para São Paulo, aqui a Rose conhece, se você for ali no Brás, na Celso Garcia, principalmente, né, Rose? Você vai ver a igreja de todo jeito ali, só cisão ali. Né? Ali está ali, ó, na Celso Garcia tem ali a Assembleia de Deus, Ministério do pastor Samuel Ferreira. Aí olhando, tem a Universal, olhando para ela tem a Universal. Aí tem o Templo de Salomão, tem a Catedral, tem o Templo de Salomão. Tem o Agenor Duque, logo mais à frente. A Mundial, não sei se a Mundial se mudou, está lá ainda. Porque a Mundial ia construir a Cidade de Deus, né, alguma coisa assim. Tudo lá, na Celso Garcia. Heresia. Foi exatamente isso que Inácio fez. O que Inácio exatamente fez? Promoveu uma rebelião e atraiu para si os gentios, determinando que se afastassem dos judeus, os descendentes imediatos dos apóstolos. Pronto, isso aqui é o resumo da aula, né? Eu fiz um resumo bem bacana, então já vou mostrar aqui o resumo. Oi? Dá, quando fechar aqui. Inácio prescreveu que, por que ele se rebelou? Prescreveu que a Torá foi... Quem aqui já ouviu essa voz aí, já ouviu essa palavra, que a Torá foi abolida, não precisa a gente cumprir? Como? A Torá nunca foi abolida, porque a Torá é Jesus. O que existe na Torá é que a Torá ela determina o que é para judeu, o que é para gentil, o que é para casado, o que é para solteiro, o que é para comida saudável, o que é vestimenta saudável, leis cerimoniais, etc. A Torá tem tudo. Tá? Nós somos gentios e vamos morrer gentios. Nós não somos, com raras exceções, se você for fazer seu teste aí para ver sua árvore genealógica, algum dia você descobrir que é judeu, tudo bem. Mas se você, por exemplo, se o Júnior descobrisse que era judeu, ele ia ter que fazer a circuncisão? Tinha, Júnior. Mesmo se você descobrisse que você um dia é judeu, não precisa não, tá? Amém? Quem leu o artigo aí, do último artigo do Dr. Nicolas, que eu coloquei ontem? Obreiros. Eu ia trazer esse artigo, domingo eu trago esse artigo aqui, escrito. Eu estava desconfiando que o Cebro não vinha hoje. Bom, Filipenses 2,6. Mas se alguém pregar a lei judaica, a Torá... Não, esse aqui foi o que ele escreveu, né? Não é Filipenses 2,6, tá? É uma das cartas que ele escreveu, Inácio. Bom?
Mas se alguém pregar a lei judaica, a Torá a vocês, não lhe... Você lembra da aula do domingo passado? O que é um falso profeta? Quem lembra da aula do domingo passado? O que é um falso profeta? É todo aquele que nega a Torá. Então, Inácio é o quê? Falso profeta. Carta de Inácio aos Filipenses, ó. Olha a ousadia do cara, lutando contra Deus, né? Se alguém pregar a Torá a vocês, não lhe deem ouvidos. Forte. Outra carta dele aqui, ó. Não sejam enganados por doutrinas estranhas. Doutrina estranha que ele estava criando. Fala. Porque espírito de heresia. Pode sim. E hoje? Como é que pode hoje? Essa pergunta é boa, porque nessa época aí, né, 90, Paulo escreveu as cartas antes de morrer. Paulo morreu no 66. Já tinham as cartas de Paulo escritas. Já tinha o Evangelho de Marcos, já tinha sido escrito. Já tinha escrito muita coisa. Né, muita coisa do Novo Testamento, que o nome correto não é Novo Testamento, tá, gente? Se fala Novo Testamento, anula-se o Velho, não é não? O Novo Testamento é a aliança renovada. Deus está renovando a aliança. E ele fez 2 alianças com Moisés. A gente vai ver isso aqui depois. Ele fez a aliança lá no Monte Moabe e fez a aliança lá no Monte Sinai. Tá? A aliança no Monte Moabe é justamente fortalecendo a aliança do Monte Sinai. Isso a gente vai ver com muita calma, muito detalhe. Nós estamos subindo a escada. Hoje é o 5º degrau da escada. 6º, perdão. Tá? Domingo que vem tem aula. Aí a gente vai dar férias de 15 dias, tá? A Vitória chegou para mim, pastor, eu preciso voltar para minha terra. Tá bom, vai dar umas férias de 15 dias, você volta e... Fala. Isso mesmo. Só os 5 primeiros livros. Absurdo. Ei, eu posso brincar contigo um pouquinho? Vai ficar com raiva, não? Não. É porque teu vestido está bem LGBTKS mais E, HTUVXZ. Também, ó. Tá o pai, tá a mãe e tá o filho. Ei, é humor, é brincadeira. Diz, Raquel. Fala. Deixa eu terminar de ler. Não sejam enganados por doutrinas estranhas, nem por fábulas antigas sem valor. Olha o que o cara está falando. Pois se continuarmos a viver conforme a lei judaica, estamos confessando que não recebemos a graça. Olha aí, ó. Deixa eu ler aqui Depois eu vou ler aqui um versículo na Peshita. Fala. Bom, outra grande heresia foi engendrada por Inácio, ou seja, a substituição do sábado pelo domingo. Gente, a gente discutiu aqui domingo passado sobre aquele texto, tá? Ou seja, existem marcas
Existem coisas que Deus escreveu para marcar os judeus, não os gentios. O sábado é uma das tais, a circuncisão também, é marca de judeu. Então, o gentio não precisa, já falou isso, gentio não precisa fazer a circuncisão, gentio também não precisa guardar o sábado. Agora, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para o domingo. O domingo não é dia do Senhor, o dia do Senhor continua sendo sábado, tá? Pela lei, o dia do Senhor continua sendo sábado, não mudou. Quem mudou foi os homens mudaram, tá? Mas a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso com o sábado. Com o olhar domingo, com relação a estudar, com relação a trabalhar. Ou lazer. Realmente a gente precisa tirar um dia para se consertar, para se consagrar, para ler. Porque o sábado não é só para não fazer nada, como os adventistas fazem. É para se consagrar. Não sei quem foi que me perguntou aqui na igreja se podia se fazer relação sexual no sábado. Pode sim. Pode sim. Não sei quem foi que me perguntou. Oi? Foi Deus que criou o sexo para o prazer do homem. Então, beleza? Entenderam o que eu falei? Entenderam o que eu falei? A gente precisa ter só um cuidado com relação ao domingo para a gente não... né? Eu sempre cito aquele filme Carruagens de Fogo, né? Assistam, tá? Vocês não vão perder, não. Bom, outra carta de Inácio aqui, ó. Não mais observem os sábados, mas observem o dia do Senhor, o domingo. Não, o dia do Senhor não é domingo. O dia do Senhor continua sendo o sábado, tá? Amém? Tá? Se todos que estão aqui, e todos os evangélicos no mundo, no Brasil, né, fossem parar no sábado, ia muita gente ser desempregada, né? Ia ser um prejuízo enorme. No qual também a nossa vida floresce nele através da sua morte. Carta de Inácio aos Magnésios. Pessoal, essa história que Cristo morreu na quinta-feira, não, na sexta, né? E ressuscitou no domingo, há controvérsias, tá? Há controvérsias. Eu vou trazer depois, nós estamos subindo na escada, vai ter um degrau nessa escada que a gente vai ver o dia exato que Cristo morreu, tá? E o dia que Roma disse que Cristo morreu. Porque ele disse, e tem que se cumprir, ele disse, assim como o profeta Jonas teve 3 dias e 3 noites no seio da terra, importa que, né, no ventre da baleia, do peixe grande, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites. Então, se você contar sexta, sábado, domingo, não dá 3 dias, nem dá 3 noites. Não bate. Então, a gente vai ver aqui depois uma tabelinha, tá? Bem bacana, para a gente ver isso aí. Bom, o que mais? Outra carta dele aqui, outra carta de Inácio. Portanto, não precisamos mais manter o sábado como fazem os judeus. Bom, o golpe fatal de Inácio foi a criação de uma nova religião, cristianismo. Quando está falando de cristianismo, naquela época era o quê? O catolicismo. Ok? Então ele criou, ele foi o pai, né, desse sistema que existe hoje, que está, eu acho, na minha ideia, o avivamento está vindo ao Brasil, o avivamento, diga-se de passagem, não é para uma vigília dessa, passar a noite para terra amante, não sei das quantas, ficar correndo, pulando, dançando. Não, isso não é avivamento, não é avivamento, é transformação, caráter. Eu era assim, eu era água, me transformei em vinho. Isso é avivamento, tá? Isso é avivamento, é mudança de vida, caráter, fruto nazareno, né? A palavra nazareno, fruto, broto, renovo. Amém? Eu acho que está tendo esse avivamento. Eu tenho conversado com alguns pastores, conversei em off, daqui a pouco eu vou dizer o que é que eu conversei lá. Tá? Aqui outra carta. Vamos, portanto, aprender a viver conforme as regras do cristianismo. Tirando a Bíblia, né? Pois quem quer que seja chamado por qualquer outro nome além desse, esse não é de Deus. O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? Claro, é uma dominação. Ele não colocou o bispo acima de tudo. Isso é uma forma de manipular e dominar. Gente, não falando de política, mas nós passamos 13 anos na mão da esquerda. O que é que tem que esperar aí nas universidades? O que é que se pode esperar? No nosso sistema foi todo aparelhado, gente.
todos os compartimentos da sociedade foi aparelhada pela esquerda do Brasil. Tá? Felizmente. O Ministério Público foi aparelhado, os tribunais de justiça foram aparelhados, as universidades foram aparelhadas. Entendeu? Tudo. Meu professor lá que queria me orientar que quis me orientar lá no mestrado, lá vou dizer o nome dele não, que foi o coordenador aqui da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, ele dizia claramente que ele era do PC do B. Entendeu? Você vê aí, ó, a ideologia, né? Já li, né? Bom, outra carta. Permanecer em Cristo e o estranho não obterá o domínio sobre vós. É absurdo professar Jesus Cristo com a língua e cultivar o judaísmo, que agora chegou ao fim. Onde está o cristianismo, não pode estar o... É brincadeira, né, gente? Aí aquela velha pergunta, Paulo se converteu ao cristianismo? O texto está rolando aí, leiam, tá? Leiam o texto. Tá bom? Josué, passa o texto para o povo, Josué. Desapega, Josué. Palavras de Inácio. Onde está Cristo Jesus, está a igreja católica. Por isso você vê a dominação na América Latina da igreja católica. Aqui no Brasil é terrível, né? Às vezes você é sozinho na sala de aula, é ou não é? Sozinho, né? No trabalho, na sua família. Olha o que ele falou aqui, ó. Olha o que Inácio disse. Roma preside a igreja na caridade. Tem outro nome aí que eu ia dizer onde é que Roma preside a igreja, não. Começa com aquele nomezinho que o cearense da mão rolou falar, né? Começa com V, né? Termina com... Para terminar, eu resumo, os principais ensinos de Inácio. Primeiro, concentração do poder nas mãos de um homem só. Claro que não era Jesus, que não era o Espírito Santo. Era o bispo, que depois foi o Papa. Vocês querem copiar o resumo? Se vocês quiserem copiar o resumo, botem nas redes sociais. Já? É. Por que a Igreja Católica se alojou em Roma, lá no Vaticano? Vou responder. Me pergunte depois, quando terminar aqui, que eu respondo. 2. Decretação de que a Torá do Eterno foi abolida. 3. Já está no grupo da igreja, no Telegram, isso aí, tudinho. Substituição ilegal do sábado pelo domingo. Criação de uma nova religião, o cristianismo, no lugar do judaísmo, ensinado por Yeshua e vivenciado por seus... Terminou, né? Não tem mais nada, não. Terminamos aqui. Bom, gente, valeu. Você que nos acompanhou aí. Quiser compartilhar e curtir, fica à vontade. Deus abençoe.